Já iniciando as palestras, então, as exposições, passo primeiramente a palavra para Dom Marconi, que discorrerá sobre o tema Eucaristia, Mistério, Memorial e Sacramento. Dom Marconi, bom dia. Bom dia, caríssimo Elcio, querido Padre Paulinho, que com tanto zelo cuida dos nossos ministros. Bom dia, meu irmão Dom José Aparecido, que tanto bem faz a nossa arquidiocese. Bom dia, filhos amados que nos assistem, nossos mestres tão queridos e igualmente tão zelosos em suas paróquias, em seu serviço ministerial. Tanto Dom José Aparecido como eu estamos tomados pela gripe, mas fiquem tranquilos que fizemos o teste, não é Covid, não é? Então, por isso a garganta um pouco puxando, e a gente pede paciência para vocês neste interim da nossa palestra aqui, se a gente tem que interromper um pouquinho de vez em quando para molhar um pouco a garganta. Como já foi colocado, era desejo nosso fazer de forma presencial, mas são mais de 5.000 ministros, e desta forma nós não podemos aglomerar pessoas, mesmo que fosse dividindo em pequenos grupos. Vocês sabem que até para a nossa formação é muita gente que vem para a formação, e por isso a gente tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Neste primeiro momento, nós vamos mergulhar um pouco no aspecto da teologia da Eucaristia, os fundamentos da Eucaristia, para depois então, com Dom José Aparecido, entrarmos na vivência da Eucaristia. E vamos tratar com vocês 3 pontos: o memorial, o mistério e o sacramento. Como que a Eucaristia, ela é memorial, ela é mistério, ela é sacramento. Tudo isso envolto naquilo que é a celebração da Eucaristia, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Isto vai ser a Eucaristia. Não podemos perder de vista o aspecto sacrificial, de tal modo que a Eucaristia, ela não se resume numa ceia. Ela também é ceia, mas não se resume numa ceia, simplesmente numa ceia de despedida. Jesus sabia que ia morrer, então quis ali fazer uma festinha com seus apóstolos antes de se entregar. Não. Veremos aqui que a Eucaristia é o sacrifício do Senhor. E para este aspecto nós temos vários textos bíblicos. O mais antigo, como nós já meditamos da última vez, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Mas também os textos dos sinóticos e também João, no capítulo 6, nos trazem o tema da Eucaristia, da presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. Vamos ser iluminados por Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes mesmo de sofrer, porque vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tendo tomado o cálice, deu graças. Tomai, distribuí entre vós, disse ele, porque vos declaro que não tornarei a beber o fruto da videira até que chegue o reino de Deus. Depois tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Filhos muito amados, a instituição da Eucaristia, a missa que hoje celebramos, o sacrifício de nosso Senhor, é memorial, é mistério, é sacramento. Em que sentido
é memorial. Nós temos toda uma história da teologia da Eucaristia, em que começa desde o tempo dos apóstolos, quando eles se reuniam para a fração do pão, para a ceia do Senhor. E em todo o histórico surgiram algumas colocações, até com uma boa intenção, mas trazendo uma concepção errada da presença real de Jesus. Alguns diziam que era representação, outros diziam que era simplesmente uma lembrança daquilo que Jesus fez. O que então podemos dizer quando Jesus fala para os apóstolos: faze isso em memória de mim? Nos ajuda o Concílio de Trento, com a definição que até os dias de hoje é a mais profunda, bela e concreta sobre o que Jesus nos deixou. Ensina, antes de mais nada, que a Eucaristia é o sacrifício único do Senhor, que se cumpriu uma só vez. E vocês vão perguntar: mas a gente celebra todo dia, às vezes até 2 missas por dia. Esse sacrifício de cruz na cruz, ele ordenou a igreja para ser celebrado como memorial, que nós chamamos Eucaristia. Aí se faz presente o sacrifício da nossa redenção e se aplica a sua força salvífica. Significa, quem participa da Eucaristia está salvo. É sacramento de salvação, diz o Concílio de Trento. Cristo havia de oferecer-se ao Pai uma só vez na cruz, a fim de realizar para eles a redenção eterna. Como seu sacerdócio não deveria desaparecer com a morte, na última ceia, para deixar à sua amada esposa, a Igreja, um sacrifício visível, em que estivera representado aquele sacrifício cruento, e permaneceria sua memória até o final dos tempos, e também a sua eficácia salvífica, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e o seu sangue nas espécies do pão e do vinho. Os entregou para que seus apóstolos comessem, a quem constituiu como sacerdotes do Novo Testamento. A eles e a seus sucessores ordenou que oferecessem com as palavras: faze isto em memória de mim. Assim, entendeu e ensinou sempre a Mãe Igreja. A missa, portanto, não é mera comemoração, mas um verdadeiro sacrifício, com valor propiciatório, com valor de salvação, com valor de remissão dos pecados, enquanto comporta a mesma vítima e o mesmo que oferece. Eis a diferença do sacrifício do Antigo Testamento, onde o sacerdote oferecia uma vítima fora dele. O sacrifício do Novo Testamento, Jesus é a vítima e Jesus é o sacerdote. Jesus oferece e Jesus se oferece. Desta forma, na missa, Jesus está presente de forma incruenta, significa sem derramamento de sangue, então sacramental, como veremos daqui a pouco. Ele ofereceu-se uma vez por todas na cruz, e é aquele mesmo Jesus da cruz que se oferece em cada missa que você, ministro, participa, ajuda com o seu ministério tão essencial. É o mesmo que se ofereceu, que se oferece agora pelas mãos dos sacerdotes. Ou melhor, o sacerdote empresta-se a si mesmo, para ser in persona Christi o próprio Cristo que se oferece. É o mesmo que ofereceu na cruz. A diferença está na maneira, por isso falamos sacramento. Dessa forma, o Concílio de Trento nos coloca
o sacrifício de nosso Senhor como memorial, como mistério e como sacramento. Missa e cruz se identificam substancialmente. A missa é o sacrifício porque está presente o próprio Cristo. E é diversa a maneira de se oferecer, porque se oferece pelas espécies eucarísticas que chamamos o sacramento dos sacramentos. Com esta base na palavra de Deus e também no Concílio de Trento, a palavra da Igreja, comecemos a pensar, a meditar na Eucaristia como memorial. A Santa Missa é um memorial objetivo de Nosso Senhor, onde a Igreja recorda, agradece, dá glória ao Pai por meio de Cristo no Espírito e dá glória ao Pai por tudo o que Ele fez pela humanidade. Pede que esse sacrifício continue a mandar graças, porque o sacrifício de Cristo, cada vez realizado, santifica o mundo, santifica-nos e nos faz um só com Ele. Por isso a Santa Missa é também comunhão com o mistério de Cristo. Do que fazemos memória? Quando falamos a missa, é o memorial de Nosso Senhor. Fazemos memória primeiro do que Cristo fez, porque Ele diz: fazei isto. E Ele fez duas coisas. Ele realizou um rito, e neste rito Ele realizou um evento. Este evento é antecipado pelo rito, e este rito é plenificado pelo evento. O evento é a sua entrega na cruz. O rito é a antecipação do evento. E assim, rito e evento se tornam uma só coisa. A entrega de Nosso Senhor, com as suas mesmas palavras e a força de sua palavra, daquilo que Ele fez. Ele não fez só um rito, Ele se entregou. Ele não só se entregou, Ele nos deixou um rito. E todas as vezes que nós fazemos esse rito, nós fazemos a entrega de Jesus. É outra entrega? Não, a mesma entrega, que se perpetua como memorial. Isto é memorial. Memorial JK. JK está lá. É presença dos ossinhos dele, mas ele está lá. Quando não é memorial, é monumento. Aí se faz um obelisco, aí se faz uma estátua, aí se faz um busto. É um monumento de honra a uma pessoa. Mas quando é memorial, está lá, a pessoa se faz presente. Por isso, o memorial da paixão do Senhor faz com que Ele se coloque presente. A mesma vítima e o mesmo sacerdote. Fazemos memória não só da pessoa de Jesus, mas de toda a obra da salvação descrita nos prefácios da missa, nas orações eucarísticas e em todo o ano litúrgico, com os mistérios da encarnação, da vida pública, também da paixão, morte, ressurreição, ascensão do Senhor, vinda do Espírito, e aguardamos a sua segunda vinda. Memorial deixado por Cristo, que manifesta sobretudo o amor de Deus por nós, ao nos resgatar com o seu sacrifício. Não era necessário, diz ele aos apóstolos, que o Filho do Homem fosse entregue e padecesse, para resgatar todos aqueles que nele creem. O memorial da ceia do Senhor é a antecipação plena do sacrifício. Não é metade do sacrifício, não é só uma parte, mas é a totalidade daquilo que vai acontecer na cruz. Tomai e comei, meu corpo que será dado. Tomai e bebei, meu sangue que será derramado. O corpo é dado na cruz, o sangue é derramado na cruz. Por isso a ceia é uma ceia sacrificial. É o sacrifício de nosso Senhor tornado sacramento. Não é uma mera lembrança. Aliás, a palavra memória vem do grego
memosim, memosinon, que significa presença. O memorial é, portanto, presença. Quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, significa fazer isso para que eu me torne presente. E o que eu torno presente? O meu corpo dado e o meu sangue derramado. E isso foi o que? O sacrifício de salvação pelo gênero humano. Então, todas as vezes que celebramos a missa, celebramos o memorial da nossa salvação. Agora, filhos amados, ministros santos, vocês entendem porque nada nesse mundo substitui uma missa. E eu quero que vocês sejam propagadores disso. Com todo respeito, 1000 Ave Maria, 5000 Ave Maria, cerco de Jericó, novena, trezena, via sacra, o que for, não substitui uma missa. E me entendam, nem a adoração ao Santíssimo Sacramento substitui uma missa. Porque até para adorar Jesus teve que ter uma missa para ele estar presente. Então a missa é o princípio e o fim da presença de Deus entre nós e como consequência da nossa salvação. Isto é o memorial de nosso Senhor. É Cristo que se oferece como único sacrifício, perfeito, santo, nos traz a sua salvação e nos traz a sua vida. Memorial, anamnese, assim se diz no grego. Nós temos uma palavrinha perto dessa, amnésia. Amnésia o que é? Não é esquecimento. Amnésia é ausência. Você não sabe nem quem você é, não sabe seu nome, não sabe sua mãe, não sabe onde está. Isto é ausência, amnésia. Anamnésia é presença. O memorial de Nosso Senhor é anamnese, é memorial, é presença. Olha a grandeza de uma missa, olha a profundidade de uma missa. São João Maria Vianney, nosso cura d'Ars, dizia: se nós tivéssemos consciência do valor e da profundidade de uma missa, morreríamos. A humanidade não aguentaria. Por isso Deus nos deixou o seu memorial. Uma vez então, estando convictos que este memorial é um memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, mergulhemos no mistério. Quando falamos de mistério, logo se parece alguma coisa que não tem conhecimento. É um mistério. Não. O mistério não é algo que não se conhece. Mistério da Santíssima Trindade. Você conhece. Um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mistério da encarnação do Senhor. Você conhece. Jesus se fez carne no ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. Mistério da Eucaristia. O pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo do Senhor, o vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue do Senhor. Não é uma representação, é a profundidade do mistério. O mistério não é algo que não se conhece. O mistério é algo que não conseguimos abarcar. O mistério é que nos envolve, o mistério é que nos toma, não somos nós que dominamos o mistério. O homem tem esta tendência de dominar tudo. Ele senta diante de uma máquina e domina a máquina. Ele senta diante de um carro e domina o carro. O homem quer dominar tudo, quer dominar até os outros, não é? O mistério não é assim. É o mistério que nos envolve. É o mistério que nos domina. É o mistério que nos faz bater o joelho no chão e com humildade reconhecer a grandeza de Deus. Não conseguimos abarcar tamanho mistério da Eucaristia. Tão profundo, tão santo. Nas músicas da nossa Eucaristia, das nossas adorações, nosso querido Santo Tomás vai dizer: se esconde numa coisa admirável, numa res admirável. Ali está, você olha e parece um pãozinho. Às vezes até as crianças dizem: padre, eu quero o pãozinho, com toda a pureza delas. Vem atrás do pãozinho. E atrás do pãozinho está um mistério insondável. Por isso é chamado mistério da fé, porque exige de nós acreditar na palavra do Senhor, anunciar e proclamar a entrega total de Cristo Jesus, no seu corpo dado e no seu sangue derramado por nós, para a nossa salvação. É necessária a fé,
como dom e como também resposta. Como dom, pedimos como Tomé: Senhor, aumenta a minha fé. Pedimos como Pedro: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador, um homem sem fé. Escutamos de Jesus: homens de pouca fé, por que vocês duvidam? Talvez nos dias de hoje, se Jesus voltasse, ele olharia para a humanidade e diria: por que vocês duvidam que eu estou presente na Eucaristia? Se eu mesmo disse que é o meu corpo e é o meu sangue, e mandei que vocês o fizessem. É mistério pascal, onde mergulhamos na total entrega de nosso Senhor, na imensidão daquele Deus que se doa por nós. Marta, irmã de Lázaro, fez essa declaração: sim, Senhor, eu creio que um dia nós participaremos da vida eterna, nós participaremos da vida do ressuscitado, nós ressuscitaremos um dia. É mistério da fé, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição e esperamos a sua vinda gloriosa. Enquanto ele não vem, celebramos o mistério. Nele mesmo e no seu ato supremo de doação por nós, doação na cruz, ele ensina à humanidade o amor verdadeiro e profundo na sua própria essência. Amar é o mistério de dar-se. O homem aprende a amar quando ele se doa totalmente, quando ele deixa de pensar em si para pensar no outro, quando ele se sacrifica a si mesmo, no seu tempo, na sua paciência, na sua saúde, em tudo que ele tem para o bem do outro. Eis o grande mistério de amor. E todo e qualquer amor, por maior que seja nesta terra, como um amor de pai e mãe por seus filhos, que são capazes de dar a vida por seus filhos, todo este amor está fundado no amor daquele que se entregou por nós. Deus amou tanto o mundo, que nos deu seu único Filho para morrer por nós, nos atesta João. É profundidade de graça participar do mistério pascal do Senhor, oferecendo-nos com Ele. Não somos passivos na celebração. Ministro amado, você não pode estar tão perdido com tantas coisas que tem que fazer, que você esquece que está participando do mistério, mergulhado no mistério com Cristo, oferecendo-se com Jesus. Naquela patena não pode estar só Jesus. Você está lá junto, sua família está junto. O que você tem de cruzes e de sofrimentos hoje está ali naquela patena. A cruz, ela nos leva a uma espiritualidade profunda, onde crescemos demais no espiritual e nos aniquilamos no humano. É uma doação total de Cristo por nós, e isso acontece na hora da missa. Assim, nos tornamos, como diz Hebreus, e que nos pega a oração eucarística terceira, hóstias vivas, puras, santas, agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Quando participamos da missa, nos eucaristizando, santificamos todos aqueles que estão conosco no mundo. Nossa vida deve ser o segmento do ressuscitado, mergulhados neste mistério insondável, deixando-se tomar pelo mistério de Cristo, nos cristificamos, e cristificados, levamos o mistério de Cristo ao mundo. O padre grita: eis o mistério da fé, quase que dizendo àqueles que creem: eis, Jesus está conosco. E o mistério da fé não é simplesmente a presença real do Senhor ali, onde nós nos alegramos para recebê-lo em comunhão. O mistério da fé é anunciar constantemente a sua paixão, a sua morte, e proclamar que Ele está vivo, porque não cremos num Deus morto, não cremos num defunto, cremos no Senhor da vida, que apareceu a nós
e para que a nossa razão mergulhasse no mistério, ele se rebaixou e ainda disse aos apóstolos: tem alguma coisa para comer? Para vocês verem que sou eu mesmo, não sou um fantasma. E ainda assim, com toda a dificuldade, muitos ainda não criam. Por isso, ele nos enviou o seu Espírito, que nos recorda tudo. O Espírito que é uma verdadeira epiclese de Deus em nossos corações. É o amor de Deus derramado em nossos corações, para que creiamos, mergulhemos em tamanho mistério e nos deixemos conduzir por ele, mais do que dominar aquele que é o tudo da nossa existência. Cristo deve ser o centro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de toda a nossa atividade, de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. Cristo não pode ser só mais uma coisa. O seu ministério não pode ser só uma atuação sagrada na igreja. O seu ministério tem que ser uma identidade profunda com o mistério de Cristo, para que aquele mesmo que está na patena, você o escute dizer: vem, vem comigo, mergulha comigo aqui, naquilo que o mundo não entende, para que você, uma vez dominado pelo meu mistério, seja um pobre de coração, um humilde e simples, não um sábio do mundo, mas um pequeno do reino. Eucaristia é sacramento, este mistério insondável de Deus, este momento que celebramos a sua vida entre nós, é celebrado pela força do Espírito que ele deixou em sua igreja. Deus nos deu o mistério de seu Filho Jesus, o memorial da nossa salvação. Desde aquela quinta-feira de todas, a mais santa, a Mãe Igreja nunca mais deixou de celebrar a Eucaristia. Que força do mistério de Deus, que bênção para todos nós. O mesmo gesto de amor e de entrega de nosso Senhor, a Igreja o realiza nas espécies do pão e do vinho consagrados. Por isso, sacramento, sinal sensível da presença eficaz e real de nosso Senhor. Sinais, aliás, deixados pelo próprio Senhor da vida. Tomai e comei. Ele tomou o pão. Tomai e bebei. Ele tomou o cálice do vinho. Pão e vinho consagrados se tornam memorial sacramental e sacrificial da entrega de Cristo por nós. Assim, a Santa Missa é o sacramento do sacrifício de Cristo. A Santa Missa é o sacrifício tornado sacramento pelo pão e o vinho consagrados. Que zelo quando eu vejo um ministro ajudando ali, para que nenhum fragmento se perca. Que alegria quando eu vejo o ministro terminado de dar a comunhão, também ele fazer o lavabo para tirar ali, se ficou algum fragmento, mesmo que seja mínimo. É sinal que o próprio ministro crê que até naquele fragmento está o seu Jesus, todo Jesus, corpo, sangue, alma, divindade. Por isso, a Eucaristia é sacramento por excelência. Jesus deixa para a sua igreja o memorial sacramental. Se nós já damos tanta importância aos outros sacramentos, a Eucaristia é o sacramento, como diz Paulo VI, por autonomásia. É o sacramento dos sacramentos. Todos os outros sacramentos temos a participação no mistério pascal de Jesus. Mas na Eucaristia, é Ele quem convoca, é Ele quem nos chama, seja por qual for o motivo, para estar naquela igreja, naquela capela, naquele momento, naquela missa. É o sacramento da sua entrega por nós. Como instrumento de salvação, a igreja leva a todos os homens ao conhecimento da verdade,
e à plenitude da graça. Aproximemo-nos do altar do Senhor, do altar do sacrifício. A Eucaristia é verdadeiro sacrifício, é verdadeiro sacramento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, realizado uma vez por todas no Calvário, em Jerusalém, e perpetuado em todo o mundo, cada vez que um padre preside, seja de uma basílica ou catedral, ou mesmo de uma choupana do interior, a Eucaristia santifica o mundo. Todos somos elevados naquela patena, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ao Pai, na unidade do Espírito Santo. A glória que Ele merece é a glória do oferecimento de seu Filho Jesus. E assim, a Igreja recebeu esta ordem. Todas as vezes que celebramos o sacrifício do Senhor, celebramos o seu memorial, celebramos a sua presença entre nós, até que Ele venha, diz Paulo aos Coríntios. E não é o mesmo Cristo que nos prometeu: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que mistério profundo, onde se une sacerdócio e corpo presente do Senhor, onde se une o sacrifício de Cristo e a doação total daqueles que deixam tudo para pregar o Evangelho, até que Cristo venha. Enfim, todos nós, imbuídos do nosso ministério, seja ele extraordinário, porque estamos mexendo com o mistério, seja ele ordinário, através daqueles que Deus chamou desde o seio materno, ali está o mesmo sacerdote, a mesma vítima, o mesmo sacrifício, a mesma salvação. A Eucaristia é sacramento, mistério. A Eucaristia é memorial da presença de Cristo entre nós. Amados ministros, somos convidados a mergulhar em cada Eucaristia, a subir com alegria ao altar do Senhor, que é a nossa juventude, que é a nossa vida, que é a nossa presença de amor para com Ele e a presença do amor dele para toda a humanidade. O sacrifício do Senhor, tornado sacramento, oferecido uma vez por todas, é perpetuado pela Mãe Igreja como memorial de salvação. Sacramento da unidade, porque nos une a todos. Vínculo da caridade, porque nos ensina a amar como Ele nos amou, dando a vida, deixando-se pregar na cruz. Nos tornamos um só corpo com Ele no seu amor. Eucaristia é amor para o mundo. Quem dera que o mundo entendesse isso. Somos nós, Igreja, o mesmo corpo de Cristo, porque alimentados pelo corpo de Cristo, que é a Eucaristia. O evento salvífico da paixão do Senhor se torna culto oferecido pela Igreja, presentificado o mistério de amor para a salvação do mundo. Eucaristia, princípio e fim de toda a nossa vida, alimentados por Cristo para eucaristizar o mundo. E não podia terminar sem citar aquela que foi o sacrário vivo da Eucaristia. E por que tornou-se ela sacrário daquele que se doou por nós? Porque antes, na fé, doou-se ao Pai. Faça-se a tua vontade, eis-me aqui, fazei tudo o que Ele vos disser. E com uma consciência profunda de fazer a vontade de Deus, na fé, mesmo quando não compreendia, ela nos dá seu Filho, nos dá no nascimento em Belém, nos dá na vida oculta em Nazaré, nos dá na vida pública, quando ela mesma é elogiada. Feliz os seios que te amamentaram e o ventre que te trouxe. Nos dá no silêncio obsequioso na cruz.
naquele silêncio de entrega total ao Pai, naquilo que era a salvação do mundo, o sacrifício do seu próprio Filho. Que Maria Santíssima, Mãe da Eucaristia, patrona do nosso santuário da Eucaristia, que ela interceda por nós, para que aprendamos a dizer um sim generoso a Deus, mergulhando no mistério, participando do sacramento e fazendo presente o memorial do Senhor. Ministro amado, aproveite cada momento do seu ministério, como graça, como dom, como amor de Deus pessoal por você, por sua família. E todos juntos, como ministério em nossa arquidiocese, sejamos fiéis àquele que nos amou por primeiro e se entregou por nós e nos alimenta com o seu corpo e sangue pela Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Marconi, muito obrigado pelas suas palavras, sua exposição, tá? Queríamos agradecer, que isso é muito importante para fazermos um trabalho, um serviço no nosso ministério com muito zelo, com muito amor, porque quando mais a gente conhece, mais a gente faz de uma maneira correta, com muito amor.